15, Asa, rei de Judá. Eu quero ler 5 Crônicas, capítulo 15, verso 1 a 19. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Prestem bastante atenção nisso. Palavra do profeta Azarias. Ouvi-me, Asa. Ouvi-me, serve João, Maria, Pedro e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinassem a sua lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram e foram achados por ele, naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despertavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e as profecias do profeta, filho de Oded, recobrou o seu ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Preste atenção nisso. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os Efraíns, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do seu reinado, ou seja, do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram um sacrifício ao Senhor, o despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Dá um churrasco bom, hein? Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. O que eles fizeram? Fizeram uma aliança de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. De que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem quanto mulher. Quem sabe a gente faria um pacto desse, hein? Já pensou? Um pacto de buscarmos todos ao Senhor. Quem não buscar o Senhor, tanto o menor quanto o maior, morre. Amém? Fala amém não, se você tiver certeza, hein? Já pensou? Vamos lá. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda boa vontade, buscaram ao Senhor e por ele foram achados. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Será, uma abominável imagem. Asa destruiu essa imagem que havia feito, e havia a feito em pó, queimou no vale de Sedom.
Os altos, porém, não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias diante do Senhor. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. O objetivo da lição, aí, segundo o autor da lição, é nós reconhecermos a compaixão de Deus, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Nós estamos lendo a história de um jovem, muito jovem, por causa da morte do seu pai, Abias. Ele recebe então o trono. E quando ele recebe o trono desde a herança do seu bisavô, uma herança terrível. Imagina você receber um trono como herança, mas quando você assume o trono e você olha para a terceira, quarta geração, só vê abominação, só vê desordem, só vê os seus antepassados fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. E você vê do lado do pai a mesma coisa, do lado da mãe a mesma coisa. E é necessário então que esse jovem tenha coragem de fazer uma reforma espiritual na nação de Judá. Tanto Judá quanto Israel, os reinos divididos, reino sul e reino norte, estavam entregues à idolatria, à prostituição, a um desgoverno completo, tanto espiritual como político, econômico. E é interessante que não é que não havia profetas, porque quando ele assume o trono, Azarias então vai ser o profeta que vai falar com Asa, como Asa deveria se comportar. Será que esses mesmos profetas não fizeram isso com o pai, com o avô e com o bisavô de Asa? É claro que sim, é óbvio que sim. Não faltava profeta em Israel, nesse tempo não. Mas o que é mais interessante é que esse jovem, ele resolve dar ouvido à voz do profeta. E dar ouvido à voz do profeta nos dias do Antigo Testamento é dar ouvido à voz de Deus, porque o profeta é aquele que falava da parte de Deus, ele trazia a mensagem de Deus. Homens que eram capacitados pelo Espírito Santo, visitados pelo Espírito Santo, e Deus dava a eles sabedoria para que eles então orientassem os reis. E esses sacerdotes então orientaram Asa, e Asa fez então o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. A expressão seu pai não quer dizer que Davi é pai biológico de Asa. A expressão Davi seu pai está ligando Davi, a Asa, ao seu antepassado mais famoso, mais conhecido. Todos os bons reis de Israel recebem essa mesma, como é que eu diria, comparação. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, como Davi, ou então fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Roboão, como Jeroboão, como Manassés. É igual Jesus chamado filho de Davi. Então são essas expressões que a Bíblia usa no Antigo Testamento. Mas é importante pensar o seguinte: Asa fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz todos os dias. Só que todos os dias também não quer dizer literalmente todos os dias da vida de Asa. Porque quando nós lemos o texto que nós lemos mesmo, diz que no final da sua vida, Asa não fez mais exatamente o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Não é? O que foi que ele fez tão bom? Os irmãos lembram do texto? Se precisar dos irmãos falar aí, o que é que Asa fez de tão bom que agradou o Senhor? Tirou os ídolos, a mãe dele. Tirou os ídolos. Mas quem que ele tirou? A mãe, a própria mãe. Tirou a própria mãe. Será que era a mãe dele mesmo? Hã? É interessante que aí na revista fala que depois marcar, tem um acento aí na revista, lá na Bíblia não tem, por isso que eu li na Bíblia uma arca. Depois
Maacá, aí no tópico 2, depois de ter expulsado do país os prostitutos cultuais e desfez de todos os ídolos, e tanto que seu pai, seu avô e outros haviam permitido, fala que então ele depois ele destronou, ele tirou do trono, daquela posição, daquele status, sua mãe, para que não fosse mais rainha. Por quê? Na verdade aqui não é sua mãe, aqui é sua avó, tá? Aqui é sua avó. Por que a gente sabe que é sua avó e não sua mãe? Porque se você ler lá em 1 Crônicas capítulo 15, verso 1 e verso 2, está falando que Maaca é mãe do pai de Asa, ela é mãe de Abias. O que deve ter acontecido, muito provavelmente, é que como mulher, mãe de Abias, ela recebeu um privilégio no reino, ela tinha status de dama superior, tinha status de primeira dama, e tinha muitos privilégios e prerrogativas, e com esses privilégios e prerrogativas, ela também estabeleceu os seus postos ídolos, e ela escolheu lá o seu Deus de preferência, e fez também uma estátua para ela, a Será. E o que Asa fez? Quando Asa chegou, ele falou: isso está errado, isso não pode ser assim. Destronou ela, tirou dela o título de rainha mãe, acabou com todos os privilégios dela, né? Era sua avó, era mãe de seu pai, na verdade. E ele teve coragem para fazer isso. Está escrito aí na Bíblia, está escrito também lá em 2 Crônicas 15, no verso 16. Depois ele mandou o povo observar a lei. Então presta atenção, a primeira coisa que ele faz é tirar os ídolos e acabar com os privilégios indevidos. Pessoas que não deveriam estar no governo, na posição de autoridade e privilégios. Tirou tudo aquilo. Mas depois ele faz uma outra coisa. Ponto 3. O que ele faz? Ele mandou o povo observar a lei e os mandamentos de Deus. Nós lemos isso, 2 Crônicas 14, verso 4. O que nós precisamos de entender é que na lei de Moisés tem todas as prescrições para os cultos de Israel e de Judá. O povo de Deus tem um manual de como deve cultuar ao Senhor, de como deve se proceder diante do Senhor, de como se deve proceder diante da igreja, no meio da igreja, diante da sociedade, diante das autoridades, não é? Há uma ordem, é regra mesmo, há uma forma de conduta no meio do povo de Deus. Deus prescreve princípios para que nós pudéssemos andar no meio deles. Não é relativo, é ordem. Aqui não é relativo, aqui é ordem, tá? E foi assim todo Israel e todo o Antigo Testamento. O que acontece? Acontece que alguns que assumiam posição de reinado e de sacerdote, inclusive, queriam relativizar as leis de Deus, ou seja, relativizar a palavra de Deus. E quando Asa então chegou, orientado pelo profeta Azarias, ele fala: olha, não é assim, a palavra de Deus tem os seus estatutos, e nós vamos seguir os estatutos. Israel vai cultuar ao Senhor, e não só vai tirar todos os postos ídolos, vai acabar com a idolatria, como também vai buscar ao Senhor. Então observe que uma reforma, ela é feita dessa forma. É preciso que você tire aquilo que não presta, é preciso que você tire aquilo que não é de Deus, aquilo que está errado, aquilo que te afasta dos caminhos de Deus, e comece então a buscar esse Deus através da sua palavra, através das orações e tudo mais. O que Asa faz é exatamente isso. E aqui então tem a descrição do que ele faz. Ele faz, nós vemos isso lá no verso 14, tá? Depois nós temos aqui um reforço, né, da lei do Senhor segundo os cultos, em Deuteronômio capítulo 18, verso 10 a 12, né, que manda derrubar todos os altares e todas as colunas, manda derrubar os postos ídolos, manda queimar todas as imagens de escultura. Isso é um mandamento, uma ordem. Quando eles entrassem nas terras que Deus desse a eles, era para eles acabar com o estilo de culto, com a cultura daquela época, estabelecer uma nova ordem, um novo culto, uma nova cultura, que era um único Deus, e a buscar e adorar esse Deus de todo o coração. Nisso, Asa
foi ajudado pelo profeta Azarias. Nisso nós vemos lá que a coragem de Asa para fazer tudo isso, essa reforma, vem uma inspiração de Deus, mas vem também da palavra do profeta. Em quarto lugar, o que ele faz? Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quando Zorobabel voltou para reconstruir o templo, aqui é uma comparação, muitos anos depois do seu primeiro ato, foi edificar o altar do Deus de Israel. O próprio templo e os muros da cidade só seriam construídos depois. Lembram de quando Israel foi atacada por Babilônia e foram levados cativos, destruíram o templo, destruíram a cidade, acabaram com toda a nação de Judá, levaram muitos cativos e eles passaram lá longos períodos de anos. Alguém sabe quantos anos foram? 70 anos. 70 anos cativos. E depois Deus usa lá o rei Ciro, para libertar esse povo, e não só libertar, mas dar esse povo condições de voltar para a sua cidade natal e reconstruir a cidade, reconstruir tudo, inclusive o culto a Deus. O que Zorobabel faz? Quando ele chega de novo em Jerusalém, ele vai reconstruir Jerusalém. Por onde que ele começa? Pelo altar do Senhor. Qualquer estratégia militar, qualquer estratégia política, qualquer estratégia humana, sensata, começaria por onde? Se a sua casa fosse invadida e eles arrebentassem a porta, o portão da entrada da sua casa, quebrassem as câmeras, arrombassem a porta de entrada, entrasse, roubasse tudo e fosse embora. Quando você chegasse de viagem, você tem que reformar tudo isso. Você começaria por onde? Pelo portão da entrada, é óbvio. Óbvio que seria isso. Porque na nossa racionalidade, ou racionalização, se formos racionais, é óbvio, é lógico, é óbvio, nós vamos fazer o quê? Vamos consertar o portão da entrada. O óbvio seria Zorobabel e todos os que voltaram do cativeiro babilônico consertar o portão do templo, o muro o portão da entrada da cidade, o muro que cercava a cidade, porque se fossem atacados de novo estariam protegidos. Mas Zorobabel, o que ele faz? Ele começa restaurando o altar do Senhor. O altar do Senhor. Com isso que Zorobabel está dizendo é que ele confia de fato na proteção do Senhor, e não na proteção do portão da cidade, não do muro da cidade. Ele confia no Senhor em primeiro lugar. Então ele quer restabelecer em primeiro lugar o altar do Senhor, para que ele então passe a ter comunhão e a nação comece a cultuar Israel. Isso é uma lição tremenda para nós. O primeiro templo, quem foi que construiu? Quem lembra? Os professores já ensinaram aqui. Quem construiu o primeiro templo? Vamos lá, irmãos. Quem construiu o primeiro templo? Salomão. Quem foi que construiu, então, ou reconstruiu, fazendo o segundo templo? Zorobabel. Como diria, sejam bem-vindos, viu? Zorobabel. E o que nós aprendemos com isso? Nessa primeira parte da lição, é que deve ser o mais importante, a nossa prioridade é consertar o altar do Senhor na nossa vida, se ele estiver quebrado. Antes de qualquer outra reforma, antes de qualquer outra atitude, quando nós queremos promover uma reforma, um conserto na nossa própria vida, na igreja, na família, aonde quer que seja, se nós queremos restaurar, se nós queremos fazer de forma diferente, nós precisamos começar pelo espiritual.
Como é que eu vou fazer uma reforma no meu casamento, na minha casa, na minha família, ou então uma reforma na igreja, como nós estamos querendo construir a sala das crianças? O que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma análise se o altar do Senhor não está quebrado, se a nossa relação com Deus não está quebrada, se não é preciso nós reestruturarmos primeiro a nossa comunhão com o Senhor, para depois nós reestruturarmos as demais coisas. Porque nós não conseguimos restaurar um casamento, uma família, uma igreja, uma sociedade, se nós não começarmos na nossa comunhão com o Senhor, na nossa relação com o Senhor. Nós podemos construir um templo suntuoso, maravilhoso, e nós termos aqui não apenas 3, mas 30 salas para crianças. Se nós não tivermos professores apaixonados por Deus, apaixonados por criança, gente que ama ensinar e transmitir a palavra, e que vai ter compromisso com isso, essas salas vão ser inúteis. Nós podemos reconstruir a nossa família, a nossa casa, nós podemos mudar de emprego, nós podemos fazer de tudo, inclusive você pode até mudar de família, mudar de casamento, mas a sua vida vai continuar uma ruína se você não reestruturar primeiro a sua relação com o Senhor, porque isso é o que mais importa na vida do cristão, é a sua relação com o Senhor. Amém? Amém. Nós passamos por uma reforma protestante, comemoramos aí pouco mais de 500 anos dessa reforma, e nós já estamos há muitas décadas precisando de uma outra reforma no meio evangélico. Uma reforma que já deveria ter sido feita há muitos anos, meus irmãos. E isso é sério, porque o caminho que tomou a igreja, eu digo igreja no Brasil, mas talvez no mundo todo, é um caminho quase que sem volta. Se não houver esse arrependimento, esse retorno à palavra de Deus, e acabar com esse oba-oba que nós estamos vivendo, o evangelho está, parece que está crescendo demais, e parece que assim, a maioria das pessoas do Brasil é evangélica, e o evangelho já não é mais nenhum espanto para ninguém, mas o país continua de mal a pior. E não adianta fazer reforma no governo se nós não fizermos uma reforma espiritual na nação inteira. Isso tem que partir da igreja. E uma igreja que não tem compromisso, em primeiro lugar, com Deus e com o seu próximo, e tudo isso em torno da sua palavra, ela jamais promove qualquer tipo de avivamento, qualquer tipo de reforma espiritual. Porque a coisa começa dentro, começa na liderança da igreja, nos membros da igreja, e isso então afeta todo o contexto cultural da sua época e da sua volta. Essa é a primeira lição então. E aí vem então a recompensa de todo o trabalho de Asa, que é o que nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 15, dos versos 9 até os versos 12. Talvez os irmãos não lembram, vou repetir para os irmãos ver. Está aí na sua revista. Finalmente Asa congregou todo o Judá, Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para eles. Significa dizer que muitos de Israel abandonaram Israel e foram para Judá. E por que eles foram para Judá? Vendo que o Senhor, o seu Deus, era com ele. Com ele quem? Com Asa. Isso é interessante porque nós começamos a fazer reformas, nós fazemos uma reforma espiritual na nossa própria vida, e os nossos familiares e a sociedade, ela começa a zombar de nós. Eles começam a colocar pedras de tropeço na nossa vida. Eles começam a nos criticar. Alguns até se afastam de nós. Mas é interessante que quando eles percebem que nós fizemos a coisa certa, que nós escolhemos Deus certo, o estilo de vida certa, e que agora eles têm que ver e reconhecer que Deus está conosco, o que eles fazem? Eles nos procuram. Aí eles nos pedem o quê? Oração, conselhos.
E muitos nem querem nenhum compromisso com o Senhor, querem apenas o resultado da oração. E essa é uma excelente oportunidade de nós pregarmos para eles o Evangelho da salvação. O que acontece é que é isso. Depois de longos anos de luta, de batalha, de uma tremenda batalha, porque certamente essa batalha foi muito forte, muito espiritual, os resultados e as consequências disso são inevitáveis, mas a recompensa, ela vem depois. Ela vem em forma de presença de Deus. O que foi que eles notaram em Asa? Que Deus era com ele. De acordo com o contexto de Israel, muito provavelmente Asa e o seu reinado prosperava, e prosperava, e prosperava, à medida que Asa ia fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Meus irmãos, então o texto continua dizendo que naqueles dias ofereceram em sacrifício ao Senhor os despojos que trouxeram, 700 bois, 7.000 ovelhas. Entraram então numa aliança de buscarem ao Senhor, o seu Deus, os Deus dos seus pais, o Deus dos seus pais, e aqui está falando do reino do Deus dos seus pais. Que Deus é esse? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Davi, tá? Deus dos seus antepassados, e Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Juraram solenemente diante do Senhor, assumiram um compromisso de buscar ao Senhor e de serem fiéis ao Senhor. Buscar e ser fiel, meus irmãos. As pessoas acham que às vezes com uma oração resolve tudo, com um pouco de santidade resolve tudo, com um pouco de busca resolve tudo, mas o que Deus espera, o que Deus quer é que nós sejamos fortemente comprometidos com o Senhor. É uma vida de busca, de consagração, de santificação, de adoração em espírito e em verdade, é que vai fazer com que tudo mude e as pessoas então passem a perceber que Deus é por nós, que Deus é conosco. Olha aí o que diz Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto fala especificamente de nós buscarmos ao Senhor, de que toda vez que nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrá-lo. Toda vez que nós buscarmos ao Senhor, Ele vai abrir as portas e nós vamos entrar. Mas eu quero chamar a atenção para um texto, está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. É interessante que nós precisamos sim buscar ao Senhor, e esse buscar ao Senhor é, antes de tudo, receber ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós o amamos. O Senhor nos buscou primeiro, por isso nós o buscamos. Essa consciência de que o Senhor deu o primeiro passo, o Senhor fez por nós aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer por nós. Ele demonstra esse amor na cruz do Calvário. Ele envia o seu Filho para nos buscar, para nos resgatar. Buscar ao Senhor é uma resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. Buscar ao Senhor é receber aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário e tem feito todos os dias, derramando do seu Espírito em nossos corações, enviando as Arias dos dias de hoje para dizer à congregação o que deve ser feito, como deve ser buscado. É preciso que a gente abra o coração para isso, é preciso que a gente aceite essa proposta de Deus. É preciso, e está escrito aí na revista, nós pensarmos na centralidade da palavra de Deus na nossa vida. E como era uma palavra profética no Antigo Testamento, agora já é uma palavra cumprida, já é uma palavra que já é uma profecia,
que está revelada a todos nós nas Escrituras Sagradas, então nós, como um todo, e não apenas o profeta, tem a obrigação, meus irmãos, o dever, e deve ter até o prazer de buscar. Se nós queremos uma reforma espiritual, pessoal, ou no coletivo da igreja, nós precisamos começar em nós, nós precisamos fazer como Azaria, como Asa. A primeira atitude de Asa foi dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus. Tudo que Asa fez porque ele estava alicerçado na palavra de Deus. Ele tinha uma base para isso, tinha uma base que o dava autoridade para fazer o que fez, e tinha uma base que o sustentava na luta, no caminho, no processo do seu ministério. E todos nós temos um ministério, todos nós recebemos do Senhor um chamado para sermos santos como Ele é santo, chamado para sermos seus filhos, seu povo. Como é importante, meus irmãos, a igreja observar a liderança. Observar a liderança. A Bíblia diz para que a igreja, está em Hebreus, para que a igreja então observe a vida dos seus pastores, a fim de imitá-los. Agora, se nós vamos imitar os nossos pastores, antes é preciso avaliar se a conduta dos pastores é digna de imitação, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Asa ouviu a palavra de Deus pela boca de Azarias, cumpriu a palavra de Deus. Ele não só afastou o pecado da nação de Judá, como ele coloca a nação para buscar a Deus. E é isso que precisa ser feito. Nós vamos tirar o pecado da nossa vida. O que é que me faz pecar? Eu preciso tirar isso da minha vida. Porque a Bíblia manda a gente resistir o diabo, mas ela manda a gente fugir do pecado. E muitas vezes fugir do pecado é: se eu não posso sair daqui e esse copo me faz pecar, então eu tiro o copo daqui, para que eu não fique aqui sendo assediado por ele. Os irmãos entenderam isso? Então muda o canal, corta a programação, tira o WhatsApp se for preciso, tira a internet se for preciso, tira a televisão se for preciso. O que te faz pecar é preciso ser tirado da sua vida. E uma vez que você tirou aquilo que te faz pecar, e é claro que a gente não vai poder fazer isso saindo do mundo, porque nós estamos no mundo, mas na nossa casa, na nossa vida, no nosso contexto for o íntimo, nós temos sim autoridade para tirar tudo aquilo que nos faz pecar. Nós sabemos qual é o nosso ponto fraco, nós sabemos o que nos faz pecar. Então é preciso que seja arrancado aquilo que nos faz pecar. E ao mesmo passo, não é simplesmente só tirar os maus hábitos, é preciso trocar por hábitos bons. Então só sair de uma religião ruim não é o suficiente, é necessário que busque a Deus. Busque a Deus. Está lembrado de uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte: se a gente expulsar um demônio de um endemoniado e a casa fica vazia, o que acontece? Esse demônio volta e traz consigo mais 7. E o estado desse fica pior do que o anterior. Isso significa que nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas, nós precisamos orar, nós precisamos expulsar os demônios. Muitas vezes não precisa nem de uma oração de expulsar demônio, basta que ela conheça a verdade vai libertá-la. E é preciso encher essa pessoa com a palavra de Deus, encher a casa, encher a pessoa com a palavra de Deus, com o princípio de Deus, para que então essa pessoa esteja alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, e ela possa resistir ao diabo. Aí começa então um processo de construção, porque a reconstrução passa por um processo primeiro de demolição e depois de reconstrução. Tópico 2: as construções. Todos os grandes reis reformadores de Israel tiraram
objetos idólatras do país. Animaram o povo a buscar a Deus e fortaleceram as cidades de Judá contra as invasões inimigas. Asa aproveitou os 10 anos de paz e de tranquilidade dada pelo Senhor para reforçar as defesas do reino. Olha o que ele disse aí, 2 Crônicas 14, 7 e 8. Disse depois a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu, o que Ele deu? Repouso de todos os lados. Edificaram, prosperaram. Meus irmãos, a questão e a pergunta é: nós passamos por muitas lutas nessa vida, sim ou não? Sim. Sim, não é? A vida é fácil, irmãos? Não. A vida do cristão é uma batalha constante. Uma batalha constante. E ainda essa semana uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu não aguento, vou desistir, vou sair. E eu perguntei: por quê? O que está acontecendo? Eu não aguento mais essa batalha. Desde quando eu converti, eu vivo uma batalha. E essa batalha é constante. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso é nas minhas palavras, né? Então eu disse: meu irmão, essa é a vida do cristão sincero. Pode entrar, meus irmãos, tenham vontade. Essa é a vida do cristão sincero. A vida do cristão sincero é o que nós vemos em Romanos 7, a respeito do apóstolo Paulo. É uma batalha constante. A vida não é fácil. Se nós queremos permanecer, pode passar por aqui, irmão, que aí está fechado. Tá? Se nós queremos permanecer no caminho, é preciso que nós tenhamos coragem, disposição de enfrentar todos os dias essa batalha que nós temos que enfrentar. Não é desistir porque eu não consigo. É uma vez que eu não estou conseguindo vencer os meus pecados, eu preciso então fazer exatamente o que nós acabamos de falar: afastar de mim aquilo que me faz pecar e buscar ainda mais Deus. E se eu pecar, pastor, se eu pecar, o Espírito Santo de Deus vai entristecer o meu coração e eu vou me arrepender de ter pecado, eu vou buscar ao Senhor, eu vou confessar o meu pecado e vou fazer uma aliança com o Senhor de novo, de fazer tudo que eu puder fazer para não pecar novamente. Porque essa é a vida do cristão. Se Asa tivesse desistido, Judá estava enterrado na idolatria até hoje. A gente não desiste da luta contra o pecado, a gente se fortalece no Senhor, porque há momentos de trégua, há momentos de paz. Deus não dá uma provação maior do que aquela que nós podemos suportar, Ele nos dá um escape. Agora é preciso que nós sejamos prudentes, meus irmãos. Asa é muito prudente. Quando teve paz, o que ele foi fazer? Foi reforçar suas defesas, foi reforçar o muro, foi reforçar a guarda, foi reforçar aquilo que protegia a nação de Israel. O que nós temos que fazer é, em dias de paz, buscarmos ainda mais o Senhor. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente o contrário, não é? Quando a coisa aperta, nós corremos para o Senhor. Quando o Senhor nos dá alívio, o que a gente faz? A gente relaxa, não é? A gente relaxa, aí a gente não ora, a gente não lê a palavra de Deus, a gente não jejua, a gente não liga o som lá na música crente, para enquanto a gente trabalha, a gente ouvir a música, a gente vai relaxando. E a orientação da palavra de Deus, lá em Filipenses 4:8, por exemplo, é para nós nos fortalecermos, inclusive começando pelo nosso pensamento. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é aceitável, tudo que é justo, tudo que é honesto, nisso pensai. Efésios 5:18 manda a gente ser cheio do Espírito, encher-se do Espírito. Como é que eu encho do Espírito?
evitando o pecado e me enchendo da palavra, da oração. Aí o apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, fala para a gente cantar salmos, cânticos espirituais, fala para a palavra de Deus habitar em nós. Habitar é diferente de você ouvir uma palavra no domingo, que você ler essa palavra durante toda a semana. Na revista aí tem as lições de segunda a domingo, um texto bíblico e uma devocional. É preciso que nós façamos isso, mas tem gente que nem pega a revista durante a semana. É preciso, meus irmãos, que a gente assuma essa posição nessa guerra espiritual que nós estamos vendo. Porque se nós não fizermos isso, nós não venceremos a batalha. É preciso que nós sejamos cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios da oração. É preciso que nós sejamos homens e mulheres que amam ao Senhor de todo o coração e buscam o Senhor com todo fervor que nós tivermos. Quando a equipe de louvor vai lá para frente, eu quero convidar os irmãos a ficar de pé para nós encerrarmos essa escola bíblica. E eu quero dizer aos irmãos que o nosso irmão Asa começou bem e terminou mal. Porque o nosso irmão Asa tinha uma batalha ferrenha para disputar, uma guerra contra um exército que ele jamais poderia vencer. Mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele confiou no Senhor. E tendo confiado no Senhor, Deus deu a ele vitória. Porque Asa se pôs a buscar ao Senhor. Mas não obstante isso tenha acontecido e Asa tenha vivido a maior parte da sua vida buscando ao Senhor, no final da sua vida, diz a Bíblia Sagrada, que Asa então começou a ficar displicente, começou a deixar o Senhor. E ele começou a fazer aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria, assim como fez o seu pai, biológico. E não foram bons os últimos dias de Asa, nem mesmo quando Deus deu a ele uma enfermidade. Ele abandonou a rebeldia e voltou para o Senhor. O que eu aprendo com isso, e gostaria que os irmãos pensassem nisso, é que vida cristã é para a vida toda. Temer, buscar, servir e amar o Senhor deve ser desde o dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador até o último respiro da nossa vida. Até o último respiro, até o último fôlego de vida. Porque vida cristã é uma vida com Deus, meus irmãos. De manhã, de tarde, de noite, tempo bom, tempo ruim, dias bons, dias ruins. Em todo tempo nós devemos buscar o Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa palavra. Te agradecemos por tudo e pedimos, ó Deus, que nos ajude a vivermos por ela, andarmos nela, fazendo tudo aquilo que agrada o coração do Senhor. Mas sobretudo, Pai, nos dê resiliência, nos dê comprometimento para que nós possamos viver até o último fôlego de vida nosso aqui nessa terra, glorificando, exaltando e servindo ao Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus.